muito bem, estão cada vez melhor e hoje ganhamos um reforço, ganhamos a Júlia ali. Nós vamos querer contratar a Júlia para o Shabbatot. A Júlia Caspari Blay. Very good, Júlia. Well done. Muito bem, muito bem. E um pouquinho disso ali se trata o Shabbat, de despertar um sorriso, de encontrar um motivo para rir e deixar os problemas de lado para poder descontrair, tirar fora todas as energias negativas. Hoje pela manhã manifestava nas redes sociais uma mensagem para parabenizar a todos aqueles que fazem parte da comunidade LGBT+, pelo Dia do Orgulho Gay, ou pelo Dia do Orgulho LGBT+, mundial. E, pelo que eu sei, vai ter uma parada gay neste final de semana, em Porto Alegre, já teve em São Paulo, uma semana atrás, teve em Tel Aviv, em muitos lugares do mundo já aconteceu, em outros irá acontecer. Mas o certo é que nós, como judeus, não podemos ser omissos a esta temática, porque falar de LGBT é também falar de judaísmo. Em muitas comunidades, esta temática é proibida, é tabu, não se fala. Tem muitos lugares onde pessoas que fazem parte da comunidade LGBT são rejeitadas ou não encontram o seu lugar. E dentro do mundo judaico, é interessante o posicionamento da reforma. Acho que não temos que falar dos outros, se estão a favor ou contra, se aceitam ou não aceitam, temos que falar de nós. E falar de nós, falar do mundo da reforma, do mundo liberal, é procurar um pouquinho as palavras do Posek Halachá, da pessoa especializada em lei judaica, Mark Wachowski, quem é a maior autoridade halakhica, a maior autoridade de lei judaica contemporânea. Mark Wachowski nos ajuda a refletir sobre esta temática e ele disse que nos últimos anos existem realmente mudanças significativas sobre a temática da sexualidade. Especialmente, nós temos que distinguir entre o mundo ocidental e o mundo oriental. No mundo oriental ainda é uma temática tabu. Não é de estranhar seguidamente quando a gente acompanha algum noticiário de pessoas que são apedrejadas pela sua condição LGBT, quando são descobertas, especialmente no mundo árabe. Graças a Deus isso aí não acontece no mundo judaico, mas sabemos que existe uma grande diferença entre Oriente e Ocidente. O judaísmo reformista também vive uma transformação em relação a esta temática. Não quer dizer que porque somos liberais todo mundo aceita. Não temos uma única forma de pensar e ali que está a nossa pluralidade. Na pluralidade, no pluralismo que professamos, está a riqueza em relação a poder entender todas as temáticas que abordamos. Pode ser que um dia tenhamos um consenso, mas por enquanto, mesmo no mundo reformista, não existe consenso. Devemos ter, sim, respeito e tolerância para abordar este tema. Defendemos a participação igualitária da comunidade LGBT+, em nossa comunidade, como assim também em nossa sociedade. A sexualidade, dentro da reforma, não é impedimento para que um aluno possa se postular a uma instituição rabínica. Vocês sabem que existem, sim, em muitas linhas religiosas, e eu sou testemunha disso ali, quando estava estudando no Mahon Shechter, em Jerusalém. Mahon Shechter é um seminário de formação conservadora, e muitos dos meus colegas conservadores que vieram dos Estados Unidos, pela sua condição LGBT, foram rejeitados de estudar
dentro do Mahon Schechter, e que eles foram para o HUC, para o Hebrew Union College, que abriu as suas portas. E depois, quando voltaram para New York, o JTS, Jewish Theological Seminary, os aceitou e aceitou os estudos que fizeram em Jerusalém. Mas até o dia de hoje, a posição LGBT não é muito bem aceita dentro do Mahon Schechter, do Seminário Schechter de Jerusalém. Isso aí é uma dor de cabeça, porque tem muitos alunos que querem terminar seus estudos rabínicos e não conseguem. Outra pergunta que devemos responder: ¿pode um rabino reformista oficiar um casamento homossexual? Também dentro da Halajá existem questionamentos. E sobre esta pergunta não existe uma única resposta. A cerimônia tradicional de Hatam Bekalá, de noivo e noiva, obviamente que não se dá numa relação homoafetiva. E, portanto, existe uma responsa comité, existe um comitê de respostas halágicas, e encontramos neste comitê duas posições, uma maioritária e uma minoritária, do mesmo jeito que as discussões talmúdicas. As discussões talmúdicas, se nós abrimos o Talmud, se pega uma temática, se discute, e sempre a resposta é pela maioria que se resolve, mas também se respeita a minoria. Então, em relação a este tipo de casamentos, de cerimônias, a maioria é contra. Sim? A maioria diz que não deve ser oficiada uma cerimônia homossexual. E uma minoria diz que sim, que deve ser oficiada. Existe, sim, um compromisso de continuar o debate. Pode ser que o dia da manhã se chegue a um consenso. Hoje não existe. Por isso que, se vocês percorrem as sinagogas, especialmente nos Estados Unidos, em Manhattan, que eu considero uma cidade onde tudo acontece em todo sentido, também no judaico, existem rabinos que estão a favor, que estão em contra, que celebram e outros que não celebram este tipo de cerimônias. A Torá, que diz a Torá? Porque também temos que saber o que diz a Torá. A Torá explicitamente proíbe as relações de um mesmo sexo. E proíbe explicitamente as relações entre homens. Fala de toevá, essa é a palavra que define a Torá, esse relacionamento. Toevá significa abominação. Assim como chama abominação também o adultério e o incesto. As relações sexuais entre mulheres não são citadas na Torá em forma explícita, mas a tradição rabínica as proíbe. Então, o que não está escrito na Torá, os rabinos posteriormente se encarregaram de escrever. A pergunta é: quem somos nós para negar a uma pessoa LGBT+, o seu direito de uma bênção ou de ter um momento espiritual dentro da nossa comunidade? Qual é a nossa autoridade como rabinos, ou mesmo como comunidade, para negar a uma pessoa que faz parte de nós, desde que nasceu, cresceu, fez o seu bar mitzvah, bat mitzvah, escolheu o seu caminho na vida, e por que a gente iria negar que tenha uma bênção no momento de união? Então temos que ter uma visão consciente, real e moral do nosso tempo. Não é apenas ver o que está escrito na Torá. O que está escrito na Torá é válido, mas também temos que olhar com os óculos do século XXI. Hoje não enxergamos a homossexualidade como uma aberração ou como uma abominação. O judaísmo liberal oferece aos casais gays e também os lésbicas a oportunidade de santificar a sua união. Os nossos rituais e cerimônias refletem também o nosso senso comum como povo. O casamento judaico torna a vivência universal da instituição casamento uma experiência particular comunitária. Também
eu lhes pergunto e me pergunto, o que é hoje o conceito de família? Uma coisa era definir uma família no século XX, no século XIX, no século XVIII, e hoje algo muito diferente é definir família. Família é um homem, um pai, uma mãe, filhos, duas mães e filhos, dois pais e filhos. Bom, hoje mudou muito o conceito de família. Quem trabalha na educação sabe perfeitamente que dentro da sala de aula, sim, a situação mudou completamente. A tradição judaica tem um modelo tradicional de cerimônia que chama de Kiddushin, que chama de santidade, de santificação. Por isso, quando se fala de uma cerimônia entre pessoas de um mesmo sexo, alguns rabinos estão contra de chamar de Kiddushin. Alguns chegaram a dar o nome de Brit Ahavá, um pacto de amor. E nós temos já muitos rabinos dentro do Brasil que já celebraram cerimônias homoafetivas. Temos aqui pessoas da comunidade Shalom que sabem muito bem que o rabino Adrian, se eu não me engano, foi o primeiro a celebrar um casamento em São Paulo. O rabino Bonder também já celebrou no Rio de Janeiro. Quem sabe na Cibra, sim, seremos os primeiros em celebrar um tipo de união assim. O mesmo critério acontece, sim, na hora de celebrar casamentos mistos. Sim, a gente está falando de sexualidade, mas o que acontece com casamentos mistos? Um judeu com uma não judia com um judeu e assim. São temáticas que a gente deve abordar. E acho que nós, como comunidade liberal, sempre uma comunidade de vanguarda, a gente já planteou estas possibilidades e concordamos em receber a todos, absolutamente a todos os casais e a todas as pessoas que se sentam muito bem acolhidas aqui dentro, que possam ter seu espaço, mas por acima de tudo que nos interessa que possam formar as suas famílias judias aqui dentro e não que sejam rejeitadas. A discussão ainda não terminou. Eu tenho plena certeza que se eu for abrir agora para discutir esta temática aqui, ficaríamos a noite toda, do mesmo jeito aqueles que nos acompanham ao vivo, desde as suas casas. É uma temática aberta, é uma temática que estamos trabalhando, mas é uma temática que não podemos ser omissos nem indiferentes, porque está acontecendo, porque faz parte da nossa comunidade ser inclusivos, pluralistas e igualitários, então também devemos demonstrar isso com as nossas cerimônias. Temática para pensar, para refletir. A todos aqueles que fazem parte do grupo LGBT+, o nosso Mazel Tov, feliz dia. E saibam que aqui serão sempre muito bem-vindos. Shabbat Shalom.